Gostaria de cumprimentar a todos os nossos amigos que estão vendo esse vídeo. Esse é mais um vídeo da Atos Comunidade Cristã, com perguntas e respostas. Meu nome é Marco e a pergunta de hoje é a seguinte: frutos? Como assim? Essa é uma continuação do vídeo que fala sobre o que é um crente carnal e o que é um crente espiritual. Anteriormente, nós falamos que para você saber se você está num estado ou no outro, né, no estado de carnal ou espiritual, é necessário você avaliar pelos frutos. Agora nós vamos ver como assim o fruto, o que seria isso? O que a Bíblia diz a respeito disso? E nós vamos dar uma lida na carta aos Romanos, no capítulo 7, dos versos 4 até o 6, que diz o seguinte: Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, como eu havia dito anteriormente, aqui no verso 6, né, que fala o novo modo do Espírito. Esse Espírito é com letra maiúscula, então está se referindo ao Espírito Santo. Então, aqui está explica mais ou menos como falam qual é a questão do fruto. Então, esse fruto, né, nós podemos tirar daqui desse texto algumas observações. Que o fruto ele revela o que tem domínio sobre nós. Então, esse fruto, quando nós fizemos o vídeo do crente carnal e do crente espiritual, no caso do crente carnal, foi lido também os frutos da carne. E no vídeo do crente espiritual foi lido os frutos do Espírito. E quando a gente fala fruto do Espírito, a pessoa às vezes ela pode vir a imaginar que você tem, como se fosse uma árvore, né? Você tem uma frutinha lá que é a frutinha do amor, aí você tem o fruto lá que é da paciência, da alegria, da paz, né? E por aí vai. E não é bem assim. A gente poderia imaginar o fruto do Espírito como se fosse uma mexerica, que ela é uma fruta com vários gomos, né? Então, é uma fruta com. Aí você tem o gomo do amor, o gomo da paz, o gomo da paciência, e por aí vai. Cada uma dessas facetas do fruto do Espírito. E você tem o fruto da carne, por outro lado, como se fosse uma outra mexerica né, com os gomos que você tem lá, todos aqueles frutos da carne, né, que foram descritos anteriormente. Então, esse fruto ele revela, né, o domínio, o que tem domínio sobre nós. São comportamentos. O fruto, aqui ele fala de comportamento. Se você pegar todos esses frutos, eles são ações. Então, que muitas vezes a pessoa pode pensar, mas amor é um sentimento, certo? Errado. O amor ele é uma atitude. Você escolhe amar, né? Você escolhe fazer o bem para as pessoas. Você escolhe se sacrificar pelo próximo. Porque é o amor nesse sentido, não é o amor de uma pessoa gostar de outra, né? Ter paixão por outra, né? Ter um relacionamento, tudo mais. Não é nesse sentido. É no sentido de você fazer o bem, de você se sacrificar pelo próximo. Então esse tipo de amor ele é um amor de atitude, ele é uma ação. Você faz algo pelo próximo, né? Então, esse fruto, no caso, a primeira coisa que nós vamos ver é isso, que o fruto ele revela quem tem domínio sobre nós, né? Se são essas características do Espírito Santo ou as características da carne, da nossa natureza não redimida. O segundo ponto que nós precisamos ver é que, como diz aqui o texto, nós precisamos mortificar a carne e as paixões da carne. Como assim mortificar?
é, essa parte da carne e do espírito é como se você tivesse uma linha. Você imagina uma linha, então numa ponta você tem a carne, na outra ponta você tem o espírito. Quando você fortalece um, você automaticamente enfraquece o outro. Então, a mesma coisa, vamos supor, uma pessoa ela está doente. Se ela está doente, automaticamente ela não está saudável, ela está menos saudável, ou ela está menos saudável. Quanto mais doente a pessoa está, menos saudável ela está. Quanto mais saudável ela está, menos doente ela está. Então, não tem como você estar totalmente são e totalmente doente. Então, essa parte do fruto da carne e do fruto do espírito é a mesma coisa. Da pessoa ser carnal e espiritual é exatamente isso. Não tem como ela ser ou ser espiritualmente nula e carnalmente nula, ou ser totalmente carnal e totalmente espiritual. Não tem como. Ou você vai ser totalmente um e nada do outro, ou vice-versa. Ou você vai ser mais espiritual que carnal, ou mais carnal que espiritual. Então, nesse sentido, o mortificar a carne é o quê? É você negar, né, você através de uma capacitação do Espírito Santo, né, capacitado pelo Espírito Santo, através da busca as coisas do reino de Deus, as verdades da Bíblia, seguindo as disciplinas da fé e tudo mais, você vai mortificando a carne. Isso quer dizer, você vai enfraquecendo esses desejos e essas paixões da carne, né? Porque você até usa essa palavra de paixão por causa disso, porque assim como a paixão humana, né, ela é um sentimento forte, é um sentimento intenso que faz com que você faça várias loucuras. Essa paixão da carne, ela acaba fazendo isso, né? A pessoa ela tem, vamos supor, quando ela tem o fruto da ira, ele vai manifestar essa face da ira, né? Ela perde a racionalidade, ela fica cega até tem aquela expressão, fulano ficou cego de ódio, ficou cego de ira. Por quê? Porque ele não está vendo mais nada, ele não tá se importando com o lugar, com as pessoas ao redor, nada. Ele fica ali louco de raiva e faz uma atitude. E faz aquilo que ele tem vontade de fazer. Muitas vezes ele nem pensa nas consequências. Na maioria das vezes, ele não vai nem pensar nas consequências da atitude daquilo que ele fez. Só depois que ele fez e que deu um monte de coisa errada, aí que ele vai olhar para trás e ver o tamanho da burrada que ele fez. Então, esse fato de você mortificar a carne, isso quer dizer que você vai deixando de fazer, você vai sufocando essas paixões, esses sentimentos que estão atrelados à carnalidade. Como que você faz isso? Através de disciplina e fortalecendo o seu espírito, para que você tenha atitudes, né, o fruto do espírito, atitudes que condizem com a realidade do Espírito Santo, com a sua nova natureza, que é o fruto do espírito, que é quando essa transformação que o Espírito Santo vai fazendo em você, a renovação da tua mente, a renovação dos seus sentimentos e das suas atitudes, sua forma de pensar, de agir, de sentir, isso daí ele reflete em atitudes. Então, essa renovação da sua mente, a renovação do espírito, oração, jejum, todas essas disciplinas fazem com que você mortifique a carne. Então, você tem aquela vontade, uma pessoa, ela vai orando, ela vai lendo a palavra, ela vai sendo renovada a mente. Aí ela tá indo para pagar uma compra no mercado, outra pessoa vai e entra na sua frente, e fura a fila na sua frente, com um carrinho de compra imenso também, transbordando de coisa. Aí você tem duas atitudes, você pode chegar, perdoar aquela pessoa, contar até 1000, procurar manter a calma, pensar, não, a pessoa agiu errado, mas tudo bem, eu vou segurar a onda, não vou ser grosso, não vou falar nada. Ou você pode dar vazão à ira e fazer, sei lá, chegar naquela pessoa e dar um tapa naquela pessoa, empurrar aquela pessoa para fora da fila, causar uma confusão, né? E
uma característica também desses sentimentos é que quanto mais você alimenta eles, mais eles vão fortalecendo. Então, se você reparar, por exemplo, uma pessoa ela decide fazer alguma coisa, um ato de bondade, ela comete, ela faz aquela bondade, ela faz o bem para uma outra pessoa. Numa outra ocasião, ela vai fazer um bem maior. Ela vai ter mais facilidade. Ela alimentou esse, esse comportamento. Mesma coisa da ira. O cara ele tá com raiva. Aí ele dá vazão para a ira. Ele vai ficar como diz a molecada hoje, ele vai ficar de boa? Não. Provavelmente ele vai ficar com mais. Ele vai dar mais vazão para a ira e vai fazer coisas cada vez mais violentas. Então, em outras situações, ele vai tomando atitudes cada vez mais violentas. Elas vão crescendo. Então, por isso que você tem que ter essa parte da renovação da mente. É muito importante, eu falo sempre, quase todos os vídeos eu falo isso, da renovação da mente, né? Porque é muito, muito, muito importante, né? Então, um outro aspecto que nós podemos ver é o servir no espírito como nova forma de viver, né? Que liberta em Cristo, da pessoa liberta em Cristo. Então, esse servir no espírito, como assim servir no espírito? É você se dedicar às coisas, aquelas coisas que são de Deus. Você se dedicar a ouvir uma pregação, você servir na casa de Deus, você evangelizar, você orar pelas pessoas, você interceder, que é a intercessão, né? Você coloca a necessidade de outro diante de Deus. Então, tudo esse servir no Espírito, porque você só consegue fazer essas coisas de Deus, para Deus, pelo Espírito Santo, porque ele que vai te capacitar a fazer tudo isso, né? Não é uma capacitação natural nossa, né? Então, tudo isso ele é feito pelo Espírito. Então, quanto mais você faz as coisas no Espírito, mais o Espírito Santo vai agindo em você, mais ele vai te renovando e mais você vai servindo, aquilo ali vai alimentando, né? Vai entrando num círculo virtuoso. Então, quanto mais você vai servindo a Deus no Espírito, mais você vai crescendo e mais você vai se desenvolvendo e mais vai servindo. Então, ele vai uma coisa levando a outra sucessivamente. Então, quanto mais você alimenta mais você enfraquece o outro, como havia dito anteriormente. Então, quanto mais você alimenta o seu espírito com as coisas de Deus, mais o fruto do espírito vai se manifestando, mais atitudes que são reflexos da vida de Deus vai desenvolvendo em você. E mais tudo aquilo que é carne, aquilo que vem da natureza humana caída, mais aquilo vai enfraquecer, né? E a pessoa que alimenta as paixões da carne, acontece o contrário, né? Mais aquelas paixões da carne vão crescendo e vão se desenvolvendo, e vão crescendo, e o fruto da carne vai desenvolvendo cada vez mais, e as coisas do espírito vão minguando, 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 vão diminuindo, vão se tornando cada vez mais fracas. Então, como a gente havia lido, né, lá na carta aos Gálatas, né, no capítulo 5, né, nos versos do 19 ao 22, né, que tem os frutos da carne e os frutos do espírito. Então, nós podemos ver que são atitudes, né? Então, essas atitudes, se você for ver, para cada fruto do espírito, você tem um oposto que é o da carne, onde exemplifica bem essa ideia que eu coloquei, que quando você fortalece um, você automaticamente enfraquece o outro, né? Como se a gente pode pegar, por exemplo, você tem no fruto do espírito, você tem o amor, e no fruto da carne você tem o ódio. Então, um ele é oposto ao outro, né? Por outro lado, né, o domínio próprio, você tem no fruto do espírito essa faceta do domínio próprio, essa característica do domínio próprio. E no fruto da carne você tem a glutonaria, que é o que? A falta de domínio próprio, aquela pessoa que come, 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 sem haver necessidade, né? Ela já tá com a comida saindo pelo ouvido e está querendo comer cada vez mais. Por quê? Porque ela não tem o domínio próprio, ela não, né? Ela
ela sabe que ela já comeu bastante, mas ela tem vontade, ela acaba dando vazão àquela vontade de comer mais, né? Então, é, essa parte, né, de você fortalecer um e enfraquecer o outro, né, fortalecendo, claro, de preferência, fortalecendo o espírito para enfraquecer a carne, é através da renovação da mente, é através do crescimento nas disciplinas espirituais, certo? Espero que eu tenha explicado bem esse assunto para vocês. Temos as nossas atividades aqui da igreja. Curta esse vídeo, compartilha para aquele amigo seu que não conhece a Cristo. Temos as nossas atividades aqui da igreja, nossos cultos, o culto de terça-feira de libertação, o culto da família aos domingos, de manhã e de noite. Temos nossas outras atividades presenciais, aos sábados, de mulheres, de homens, de casais. E espero que nós possamos nos ver no próximo vídeo. E até mais.